Diante do cenário político atual, as pessoas estão cada vez mais radicais e intolerantes, principalmente na internet. E para falar sobre qual é a melhor forma de lidar com as redes sociais no ambiente de trabalho em período eleitoral, eu converso agora com a coordenadora de treinamento comportamental da Hopen, Fabiola Sarmento. Ei, Fabiola, boa noite, seja muito bem-vinda ao Link. Boa noite, Arthur, boa noite a todos que nos veem. Em meio a essa divisão política que estamos vivendo atualmente, é recomendável expor sua opinião política no ambiente de trabalho? Olha, Arthur, na verdade, expor a opinião, ou seja, você falar para um colega de trabalho ou conversar com alguém sobre a sua opinião não é o problema, né? O problema, na verdade, é como se tem feito isso. Às vezes com uma comunicação um pouco agressiva, de uma forma muito rígida, às vezes eu sou de um lado, você do outro, e isso tem causado alguns conflitos que poderiam ser positivos, algo que poderia agregar, acrescentar o que eu sei, o que você sabe, e tem causado, infelizmente, discussões, separações. Colocar a opinião, conversar sobre, um bate-papo, um debate saudável, não seria o problema. A forma que, às vezes, temos feito isso dentro das organizações é que tem trazido alguns impactos realmente negativos. E muitas vezes, dentro das empresas, as pessoas começam a debater sobre política, a falar sua opinião, E quais cuidados é preciso ter para que esse debate sobre política não acabe se tornando numa briga ou uma discussão dentro da organização? Primeira coisa é aquela básica, que é o respeito, realmente a educação, respeito à opinião do outro, ouvir, entender, não trazer para o lado pessoal. Aquela pessoa, aquele seu colega de trabalho, ele tem a opinião dele, o voto dele, para um determinado candidato, e isso não quer dizer que ele tem algum problema com você, ou que ele tenha valores contra os seus, Efetivamente, ele tem uma opinião e vai seguir. Então, respeitar, ouvir, observar isso de forma respeitosa, não levar para o lado pessoal, aquilo ali é uma opinião de um colega, Entender, compreender aquilo. E mais que isso, caso a pessoa venha de uma forma que você não gostou, não deixe que o outro comande o seu comportamento ou o seu respeito. Seja você a pessoa que dê um passo para trás, que diga ok e que mantenha aquelas relações. Porque quando isso tudo passar, a pergunta é, no que a gente tem visto por aí, como ficarão as suas relações? Exatamente. Por isso, tomar muito cuidado. E agora, falando um pouco sobre as redes sociais, as postagens que fazemos nas redes sociais acabam sendo um reflexo de quem a gente é. Sim. Então, como é que a gente pode ter cuidado na hora de expor a nossa ideia na internet para que isso não possa interferir no meio profissional? As redes sociais, elas são realmente uma extensão da rede profissional, se não a própria relação profissional, ela está ali. Então, o cuidado é de não criar longos debates em redes sociais abertas. Caso você queira conversar, fazer um debate, faça isso, por exemplo, no grupo de WhatsApp, num ambiente mais fechado, Não que numa rede social você não possa colocar ali a sua opinião, fazer, mas o debate, o prolongar, o embater, talvez em pessoas mais próximas a você, que vai estar, por exemplo, num grupo de um WhatsApp, pessoas que efetivamente você vai influenciar, pessoas que efetivamente você possa ter uma discussão saudável, positiva. Numa rede aberta, no Facebook, no LinkedIn, isso toma uma proporção que a gente perde. E ali você, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa também, está sendo observado e muito bem observado. Então, o cuidado é o respeito, uma forma de se colocar adequada, e se perceber que aquele ambiente não está bacana, realmente ficar um pouco mais distante, mais observar, se posicionar como uma declaração e não como um debate. E você falou, uma coisa importante que você falou, que tudo que a gente posta nas redes sociais fica registrado ali, não tem como ser apagado, Então isso talvez não possa trazer um prejuízo agora, mas possa trazer posteriormente também, Sim. E falando agora também das redes sociais ainda, acabam sendo disseminados, principalmente nesse período eleitoral, muitas fake news, notícias falsas, e as pessoas acabam compartilhando isso sem saber, E é preciso tomar muito cuidado também, que a credibilidade do profissional acaba entrando em jogo aí também,
Sim, se você compartilha algo do qual você desconhece, né, do qual você não se aprofundou, de que você não, por exemplo, política, economia, são coisas para ser estudadas, não é só coisas a respeito do candidato, mas às vezes de história do Brasil mesmo, né? E se você não se aprofundou naquilo e compartilha, ali está a sua imagem, ali está a sua conduta, que pode ser vista por alguns de forma positiva, mas por outro de forma negativa. Então, o ideal fale efetivamente daquilo que você conhece, de uma forma respeitosa, um posicionamento assim, adequado, uma comunicação assertiva, ou viu que o debate cresceu, viu que o ambiente não está bacana, de fato, a orientação observe, se afaste um pouco, né? Porque isso pode efetivamente ter consequências profissionais não interessantes. Não só profissionais, mas pessoais também, né? Pessoais também. Ainda trazendo para o mundo corporativo, uma coisa que tem chamado muita atenção, Arthur, também no mundo corporativo é o quanto isso tem baixado a energia das pessoas. E, por consequência, reduzida a produtividade nas organizações. As pessoas têm estado improdutivas quando se colocam nesse embate, quando se distanciam, às vezes, do colega de trabalho, também nas suas relações pessoais, na família, mas vindo para a organização, isso baixa a produtividade muito, né? E essa é uma observação importante que as empresas e os profissionais precisam estar de olho, precisam estar bem atentos. São tantas coisas que acabam prejudicando o profissional, tanto estresse no dia a dia, né? Sim. E é preciso respeitar a opinião do outro, saber ouvir, saber o momento de falar, para que isso não possa acarretar essa série de problemas aí, como você disse, né? Isso, porque essa coisa, ou de um lado ou do outro, tem trazido um debate agressivo, né? Não positivo para as organizações. O profissional precisa observar. Temos visto líderes, pessoas que influenciam e que têm se posicionado de uma forma que, quando ele voltar para dentro da empresa, como é que ele vai falar de comunicação, como é que ele vai falar de empatia, como é que ele vai falar de liderança para a turma, para a equipe dele? Se ele se posicionou nas redes sociais ou mesmo na empresa de uma forma totalmente diferente daquela que ele gostaria de ver a sua equipe, né? Então, e aí eu estou falando de equipe, mas eu posso falar de pais, eu posso falar de mães, eu posso falar do exemplo que você quer ser, né? Isso é importante observar. Exatamente. Fabíola, eu gostaria de agradecer a entrevista de hoje, né? Falar desse assunto tão importante nesse período que estamos passando, diante da conjuntura política que estamos inseridos no Brasil, né? E deixar o espaço sempre aberto para a senhora. Ok. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, né? E por poder falar disso. Realmente um assunto muito importante, um assunto que está aí, que está acontecendo, e que daqui a 4 anos tem de novo, e que daqui a 8 anos tem de novo, e a gente precisa aprender com isso, né? E eu trago novamente aí essa pergunta que fique para as pessoas. Quando isso passar, como ficarão suas relações? Que exemplo você vai ter dado disso? Que aprendizados você terá a partir disso? E fica aí a pergunta, né?